Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Bianca Falaschi, do marketing da Danfoss, e eu gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Compressores Maneurope, Unidades Condensadoras Optima e Optima Slim Pack, apresentado pelo professor Leonardo Souza, com o suporte da nossa engenheira Kedma Farsura. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos vocês, nossos espectadores, e agradecemos pela presença. Antes de iniciarmos, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas mensagens. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download de materiais. No centro, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso tenha interesse em falar mais sobre o assunto abordado no webinar e agendar uma reunião com o time de vendas, você pode clicar no ícone ou imagem indicados pela seta. Fale conosco. Pedimos também que, ao finalizarem este webinar, respondam a nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é sempre muito importante para nós e não se esqueça também de fazer o download de seu certificado de participação no final deste webinar. Agora passo a palavra ao Léo para que possa seguir com a apresentação. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Prazer mais uma vez, nessa tardezinha de quarta-feira, poder estar com vocês aqui, né? De terça, na verdade, né? De poder estar aqui com vocês por mais uma webinar, com certeza mais um conhecimento adquirido, né? Conhecimento realmente é muito importante. Fico muito grato mais uma vez aqui a todo o time da Danfoss, toda a equipe Danfoss, né? Que proporciona aí a cada webinar dessa mais conhecimento para que todos nós possamos realmente melhorar, né, nossas manutenções, nossas instalações e com certeza, né, podemos dizer assim, sermos melhores técnicos, né, e assim fazer com que nossas máquinas, nossos equipamentos realmente tragam, né, o que o cliente realmente espera, que são eficiência, né, e uma excelente produtividade. Espero realmente que todos realmente possam sair com conhecimento bem avançado do que nós iremos falar aqui, um tema realmente bem interessante. Vamos falar sobre os compressores Maneurope, vamos falar sobre as unidades Optimas e as Slimpack também. E, claro, com certeza, né, finalzinho lá, se alguém tiver dúvida, poderão então colocar suas dúvidas, expressar suas dúvidas por meio então no chat, que com certeza, se nós não conseguirmos responder hoje, podemos responder mais tarde para vocês. Legal? Pessoal, antes de nós podermos iniciar, como sempre, né, nós temos aqui uma quantidade bem legal aqui de participantes. E aí, para que eu realmente saiba, né, tá todo mundo aí presente, joga aquele joinha para cima lá, para a gente realmente poder saber se está todo mundo aí legal, todo mundo confortável. Faça aí os ajustes, né, aí na sua câmera, no seu computador, no seu smartphone e por aí vai. Legal? Então, já joga aquele joinha para cima para saber realmente se é que você está participando, se está todo mundo presente aí. Legal, aí sim, né? Olha aí que bacana. Joinha para cima, a gente consegue entender que está todo mundo presente. Lá, claro, né? No decorrer, então, da nossa aula, de nossa webinar, podem também aí participando com esses joinhas aí, legal? Pessoal, hoje nós vamos falar basicamente sobre os compressores Danfoss, os compressores Maneurope, unidade condensadora, né? Optima e Slim Pack. Legal? Basicamente, qual é a função principal, né, de um compressor? E aí nós temos vários tipos de compressores, né? Só que a função dele não vai mudar de acordo com o tipo de compressor realmente que a gente possa ter. Tá? Então nós temos aí os compressores herméticos, os compressores semi-herméticos, os compressores screw. Não vai realmente mudar a função do compressor mediante ao tipo. Claro, pode mudar a característica física, né, o tipo de fluido refrigerante que vai ser usado e tudo mais assim, legal?
mas a função dele não vai mudar. Qual que é a grande responsabilidade do compressor? Fazer com que haja circulação de fluido refrigerante. Então, o compressor, ele é o responsável por fazer tudo isso. Fazer com que o fluido refrigerante circule naqueles meus componentes básicos, que seria o compressor, né? Condensador, dispositivo de expansão e meu evaporador. Então, basicamente compressor, função, né? Podemos colocar assim: comprimir o fluido, né? Fluido refrigerante, tá? O fluido gasoso, aumentando então a sua pressão e a sua temperatura. E é claro que a temperatura vai ser uma consequência dessa minha elevação da pressão. Então, o fluido, o meu compressor, irá comprimir o fluido refrigerante, claro, na minha descarga, a alta temperatura e, claro, elevando então elevando a minha pressão, elevando então a minha temperatura. Outra coisa é muito importante a gente relembrar, galera: compressor só deve comprimir fluido gasoso. Isso aí é de praxe, né? O compressor não irá comprimir fluido refrigerante na forma líquida. Se há problema, então, de fluido refrigerante retornando líquido, cuidado, hein? Breve, se é que não quebrou, provavelmente ele vai quebrar. Pior ainda, né? Se não houver, então, aí um acumulador de sucção, provavelmente esse cara já está com seus dias contados. Então, é muito importante a gente sempre ter aí o compressor, ele comprimir o fluido refrigerante na forma gasosa, tá? Como a principal função dele, beleza? E aí a gente tem a nossa aplicação, né? Lembra? Eu preciso fazer com que haja um fluxo. Não havendo um fluxo, tem aí compressor com problema. Então, o compressor vai servir exatamente para isso, para que haja circulação. E aí, como é que ele vai realmente criar essa dinâmica, né? Lembra-se, eu tenho duas tubulações, a de descarga e a de sucção. Então, toda vez que um compressor está funcionando, essas minhas duas tubulações, né? Tanto tubulação de descarga como de sucção, elas vão estar funcionando assim, ao mesmo tempo. Claro, né? Uma vai estar abrindo, outra fechando, e assim, simultaneamente, ele vai realmente ter esse deslocamento. Uma coisa importante: comprimir fluido gasoso superaquecido, aumentando temperatura, claro, aumentando pressão e, consequentemente, a temperatura. Se aumentar a temperatura, lembra-se, costumo sempre falar o seguinte, ó, para que a gente possa gravar: temperatura e pressão, eles sempre andam juntos, estão sempre colados, né? São aí, podemos dizer, os melhores amigos, né? Estão sempre juntos, um próximo do outro. Fica mais fácil da gente poder entender a função da pressão e da temperatura quando a gente falar que o compressor ele comprime o fluido gasoso superaquecido. Elevou a minha pressão, temperatura vai junto, né? Então, lembra, para onde um vai, o outro também vai atrás. Não tem... eles são diretamente proporcionais. Aumentou pressão, aumentou temperatura. E sempre lembrando, só comprimir fluido refrigerante na forma de estado gasoso. Nunca comprimir fluido refrigerante na forma líquida. Bom, isso daí é o beabá, podemos dizer assim, da refrigeração, né? Mas só passando para que a gente possa ter um entendimento melhor, tá? Ficar mais consistente, então, na nossa mente. Agora vamos fazer o seguinte: agora nós vamos entrar no compressor. Vimos aqui, então, a aplicação dele, a função, né? E eu tenho vários tipos de compressores: herméticos, hermético e scroll, tá? E aí, a gente vai, a partir de agora, nós vamos adentrar nas peças que se tem por dentro do compressor. Ora, professor, mas por que a gente precisa, então, ter um conhecimento dessas peças? Claro que a gente não vai ficar reparando o compressor, né? Vou pegar e ficar reparando o compressor, principalmente se ele for hermético. Então, não tem o que a gente poder fazer. Mas só que, à medida que eu conhecer os componentes internamente, eu consigo, então, entender possíveis problemas que podem futuramente acontecer com o próprio compressor, certo? Se a gente observar aqui, ó, eu tenho, dentro do compressor, placas de válvula. Bom, a placa de válvula ela é realmente projetada para simplesmente fazer com que haja aberturas e fechamentos por hora. Lembra-se? Eu não estou fazendo com que o fluido refrigerante saia do compressor com uma alta
temperatura, uma alta pressão, superaquecido, a placa de válvula é responsável, então, por essa abertura. Ela irá abrir e fechar. Quantas vezes, professor? Olha aí, ó, 2005, 205.200, né, aberturas e fechamentos por hora. Então, placa de válvula. Então, imagine, né, a funcionalidade da minha placa de válvula. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. O tempo que talvez a sua máquina estiver ali funcionando, né? O tempo que o seu compressor estiver operando, o tempo realmente que esse compressor estiver em funcionamento. Então, placa de válvula dentro do compressor, internamente do compressor, ela vai ter essa função. Então, compressor comprimiu, placa de válvula abre, o fluido refrigerante realmente passa. Fecha novamente, porque a sucção succionou, e ela sempre vai ficar assim, ó, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha o tempo todo, para que realmente possa ter esse deslocamento e fazer com que o fluido refrigerante ele siga, então, ao seu fluxo. Lembrando, diferentemente de climatização, compressores, né? Eles vão, no nosso caso, a refrigeração comercial, ele vai mandar esse fluxo de fluido refrigerante sempre lá para o meu condensador, beleza? A venda, a mágica, podemos assim, né, da refrigeração, depois ele vai se transformar da forma gasoso para a forma líquida, lá no finalzinho, 100% líquido, então ele entra no tanque de líquido 100% líquido. Mas, só relembrando aqui, placa de válvula é extremamente importante para que realmente possa ter esse fechamento. Qualquer comprometimento que eu possa ter, então, na minha placa de válvula, eu vou reduzir, então, esse minha abertura e fechamento por horas, né? O que era para ser feito em quase 205.000 aberturas e fechamentos, eu vou reduzir isso. Tudo isso é reduzido, né, de acordo com o péssimo funcionamento, devido às condições de funcionamento que aquele meu condensador ele vai ter. E claro, pessoal, e aí entra aquela coisa, né? O compressor, ele, por mais que possa ser um compressor robusto, os compressores Maneurope, por mais que possa, podemos dizer assim, ter alta eficiência, né? Nada substitui, então, boas práticas. Nós já fizemos até o webinar falando um pouquinho disso, como nós podemos posicionar. Porque depois tudo cai para cima do compressor. Por incrível que pareça, o compressor, por mais que possa rodar, por mais que possa funcionar, por mais que possa estar ali, ó, cumprindo a função dele, qualquer desvio, qualquer deslize que eu possa ter no meu sistema, condensador alocado em um local inapropriado, né? E por aí vai. O compressor, ele vai realmente pagar o seu preço, né? Lembrando que todos os componentes aí, né, as válvulas e tudo mais, é um auxílio, é uma ajuda para que o compressor trabalhe de modo suave, de modo a fazer com que não tenha nenhum problema. Mas gerando um problema, e aí, coitado do compressor, hein? O compressor realmente sofre. Se caso nós não tomarmos cuidado, né, aí entra naquele círculo completamente viciante. Troca-se o compressor, aí põe outro compressor, dá problema de novo, aí troca. A gente talvez não fez assim um apanhado exato do que talvez possa estar acontecendo. E aí, todas essas componentes aí, ó, todas essas peças, placa de válvula, válvula de segurança, todas elas realmente vão estar comprometidas. Dentro dos nossos compressores Maneurope, nós temos aí, ó, a válvula de segurança. Qual que é a ideia de ter uma válvula de segurança? Professor, mas essa válvula é externa? Não. Nós estamos adentrando no compressor. O que nós vamos falar aqui são componentes que estão dentro desse compressor, que irão auxiliar esse compressor a trabalhar de modo perfeito. Então, a válvula de segurança, ela vai cumprir a tua função, que é de fazer o quê? Uma válvula de segurança, tá? E ela aí tem, basicamente, um bypass para descarga, né, entre a descarga e a sucção quando aberta. Então, ao atingir aí valores, né, por exemplo, de 30 bar, se você quiser converter em PSI, pode converter, não há nenhum problema. Né? Então, tendo um problema aí com a minha válvula de segurança, essa válvula irá abrir, tá? Entre a descarga e a sucção quando aberta, eu tenho um certo alívio. Lembrando, o compressor ele tem pressão lá dentro pelo meu fluido refrigerante. Tá? Ele tem uma compressão. Se eu tenho compressão, pode ter, não é que vai ter, né? Mas pode ter, por má posicionamento e por
várias situações, né? A gente vai colocar aqui, a grosso modo, situações que realmente pode acontecer, né? E essa válvula, ela vai cumprir a função dela, que é de poder abrir. É uma válvula de segurança. Não é que ela vai abrir sempre. Excedeu o valor, aí, ó, projetado, ela vai cumprir a função dela para que eu não possa ter mais nenhum tipo de problema, ou avaria, ou danos piores, talvez, no nosso compressor, beleza? Então, aí, os compressores Danfoss possuem, então, uma válvula de segurança. E aí, galera, sabia dessas? Dá um joinha aí. Quem sabia dessa válvula de segurança? Quem já abriu um compressor, viu por dentro, né? Essa válvula de segurança. Tem até aqui um compressor, depois tem equipe da Danfoss, a gente pode até fazer até um vídeo mostrando os componentes, esses componentes aqui, né, por dentro do compressor, que vai ficar bem legal aqui para que vocês realmente possam entender, né, aonde é que está situado, então, cada componente desse que eu mostrei para vocês. O primeiro, vamos lá, a placa de válvula, claro, por dentro do compressor, tá? A válvula de segurança, justamente para poder cumprir essa função, ela vai abrir, tá? Toda vez que exceder, então, um valor projetado, para que eu não possa nem ter nenhum dano, nem criar dano a ninguém. Ela vai, como uma válvula de segurança comum, ela vai simplesmente abrir a esse valor, excedendo, então, esses valores. Legal? Uma outra coisa, pessoal, importante, protetor térmico. Vamos lá. Protetor térmico, a gente está vendo na imagem aí, ó, protetor térmico acoplado, então, ao motor elétrico. Ah, professor, mas diferentemente de um refrigerador domiciliar fracionado, não é, né, galera? O refrigerador domiciliar fracionado, a gente tem aí os componentes externos ao compressor. Então, eu vou ter o relé de partida, o protetor térmico, por fora do compressor. Então, lá naquele meu Born Fusite, eu vou ter lá o comum, marcha auxiliar, onde eu vou colocar meu protetor térmico e o relé de partida. Eles vão ficar de fora. Bom, compressores da linha comercial, compressores recíprocos, Maneurope, possuem protetor interno, protetor térmico interno. Vai abrir o contato se elevar a temperaturas de 105 graus para cima. Alright? Então aí, excedeu 105 graus, esse protetor térmico ele vai abrir. Mais uma segurança que eu tenho aí para que o componente principal, vamos dizer assim, ó, o coração da refrigeração, os compressores realmente mantém aí a sua funcionalidade. E vai fechar com 60 graus. Então, não adianta você querer, se esse valor excedeu, né? Se o valor subiu a mais do que 105 graus internamente, entre as bobinas, carcaça e tudo mais. Eu não estou falando de 105 graus do fluido refrigerante, beleza? Estou falando de 105 graus de temperatura interna que eu vou ter do compressor. Dentro, internamente. E ele vai abrir esse cara. Então não adianta que você querer fazer com que funcione se essa temperatura ela não diminuir. Lembrando que o protetor térmico é um contato normalmente fechado. Ele abre de acordo com o valor já projetado, pré-projetado pela engenharia, de acordo com o valor de temperatura, certo? Para que se volte a funcionar, esse meu compressor ele vai precisar esfriar o suficientemente a chegar a um valor de 60 graus. E aí sim o produto térmico ele vai fechar, dando então possibilidade de você ligar novamente o seu equipamento, certo? Então, protetor térmico não é externo, protetor térmico é interno. E aí a gente precisa tomar o máximo de cuidado possível. Lembra lá? Eu mencionei para vocês onde vai ficar a unidade, quais são as proteções que eu vou fazer para esse compressor não der problema. O compressor ele tem que funcionar igual ao nosso coração. Acho que fica mais fácil assim, né? Compressor precisa funcionar igual ao nosso coração. O coração não pode falhar. Nosso coração não pode falhar, imagine só, né? A gente está aqui, o coração começa a pipocar. Não dá, né, galera? Então, tudo está em função do compressor. Então, esses componentes internos, né, são como se fosse, sei lá, parte do nosso coração, né? Podemos dizer assim, para que possa realmente funcionar de um jeito aí, sem com que haja nenhum tipo de problema, né? E protetor térmico vai fazer essa função. É um componente elétrico, ele vai ficar na bobina, tá, do meu compressor, monitorando então essa minha temperatura. Certinho?
Bom, qual é outro componente que a gente vai precisar ter ou que se tem aí dentro de um compressor? Vamos lá, abrir de novo um compressor. Nós vimos aí algumas peças. Uma outra é o nosso pré-aquecedor de óleo. Pré-aquecedor de óleo do kart, é uma serpentina de descarga. Essa serpentina, ela irá passar lá no meu fundo, né? Lá no fundo do meu compressor. Tá? O fundo com cerâmica imantado, se você for ver aí, ó, eu tenho umas pecinhas bem pequenininhas, né? Se vocês quiserem, vocês podem ampliar aí a imagem para vocês. Então, tenho aí, ó, como se fosse uma cerâmica imantada lá no fundinho para que eu possa reter qualquer tipo de metal que se tenha. Bom, não deveria ter. Não deveria ter nenhum tipo de metal acoplado a essa minha cerâmica, né? Mas, todavia, portanto, entretanto, havendo esse meu pré-aquecedor lá embaixo, essa minha cerâmica imantada vai atrair limalhas, partículas de limalha ou qualquer outra coisa que tenha no meu sistema para que não comprometa daqui para frente. Não comprometa condensador, dispositivo de expansão, evaporador, né? Talvez obstruindo, né? Ou dando algum problema, beleza? Então, vamos lá. Pré-aquecedor de óleo, função desse cara aqui. Ele vai manter aquele meu óleo pré-aquecido. Porque o componente que a gente tem aqui, que vai também auxiliar, é o nosso componente interno, que é a resistência de cárter. Então, toda vez assim, ó, toda vez que eu for fazer a ligação, tá? Eu preciso fazer essa ligação aí direta, ligando automaticamente, claro, né? A minha resistência de cárter. Vou ligar diretamente na minha rede. O pré-aquecedor de óleo, o pré-aquecedor aqui, ó, ele vai estar quente quando o meu compressor estiver funcionando. Compressor funcionando, na minha descarga, a descarga vai passar lá no meu fundo e vai sair então para o meu condensador. Funcionando, eu vou ter o meu óleo ali pré-aquecido. E agora, quando fizer o recolhimento por pump down, quando esse fluido, né, ser recolhido, quando a minha máquina desligar, com baixa pressão, e agora? Como é que eu faço? E aí é que tá, vamos lá. Mais uma vez aqui, ó. Resistência de cárter, ela é do tipo PTC, ela mantém um óleo aquecido. Nesse meu processo que eu tenho de recolhimento por pump down, a minha descarga não está mais funcionando, a minha resistência precisa estar ligada. Para que possa manter o óleo aquecido. PTC é uma resistência variável, coeficiente de temperatura positiva. Então, ela vai variar essa minha resistência de acordo com o que eu preciso para que isso possa manter aquele óleo aquecido. Deve ser ligado. Olha aí, ó, tira um print, anotem, faça o que vocês quiserem. Deve ser ligado diretamente na minha tensão de alimentação, tá? Essa minha resistência de cárter aí, ó, ela é padrão unidade de condensadoras, tá? Detalhe, por favor, toda vez que vocês forem fazer o start de uma unidade condensadora, a recomendação é que se ligue 24 horas antes, para que possa manter aquele óleo aquecido. Se eu não mantenho aquele óleo aquecido, vou passar no próximo slide aqui, ó. Olha só o que pode acontecer. Dentro do compressor eu tenho canais de lubrificação, onde eu vou fazer a lubrificação com o óleo do compressor, tá? Ela vai passar por esses eixos aí, ó, né? Esse canal interno dos eixos, aspirando o óleo do kart e enviando para essa minha ramificação, tá? A lubrificação funciona em ambos os sentidos de rotação. Então, se você inverter o sentido de rotação, não importa. Se você manter o sentido de rotação, não importa. Se você inverter uma das fases, para os compressores recíprocos, isso não vai ter nenhum problema. É claro, isso vai ter problema se caso você for fazer isso daí em um compressor scroll que não posso inverter a minha rotação. Mas em compressores recíprocos, Mineurop, não importa se eu vou fazer com que tenha um sentido de rotação contrária, mas eu preciso manter aquele óleo aquecido. O óleo aquecido, vamos colocar assim entre aspas, né? Ele fica um pouco mais fino. E aí eu consigo adentrar por todos esses canais e fazer a lubrificação, certo? Quando eu não tenho, quando eu não instalo, quando eu retiro a resistência de cárter, vou ser sincero para vocês, hein? Vou ser bem franco.
Já vi muitas unidades, nossa, condensadora não está instalado, aí a minha resistência, tá? Simplesmente a galera parece que, né, estuda-se tanto tempo, e a galera da engenharia da Danfoss aí projetou tudo isso para que você possa trabalhar perfeitamente, e aí retira. Não é interessante que se faça isso. O melhor, não faça isso. Você vai comprometer, então. O óleo, ele precisa passar por todos esses canais de lubrificação. Função do óleo, fazer essa lubrificação das peças, para que não tenha desgaste. Toda vez que eu tenho atrito, eu tenho aquecimento, toda vez que eu aqueço, eu vou dilatar até o ponto de criar tanto atrito que eu posso, talvez, até mesmo quebrar peças e componentes. O óleo, uma fina camada de óleo, ele vai passar para lubrificar essas peças. O óleo do compressor precisa estar no compressor. O óleo não pode estar no sistema. Se o óleo estiver no sistema, eu tenho outros problemas. É o caso para a live de hoje, né? A webinar de hoje. Mas o óleo precisa estar dentro, então, desse componente, dentro do compressor. Por isso, eu preciso ter meu pré-aquecedor funcionando normal, com a minha descarga, hora do funcionamento, e hora ele vai ficar aquecido. Quando eu tiver um recolhimento, essa minha resistência ela vai manter esse óleo aquecido. Certinho? Então, 24 horas antes de você poder startar, ligue a resistência. Claro, você precisa estar com óleo, né, galera? Precisa ter o óleo lá dentro, né, do compressor, para que realmente possa manter aquele meu compressor certinho, né, funcionando de modo perfeito. E aí, professor, qual é a medida, né? Quanto eu vou colocar de óleo? Nós temos aí o visor de óleo, tá? Ele é instalado bem aí no compressor. Ele vai delimitar para você qual é o mínimo que eu vou precisar de ter de óleo e o máximo. Eu não posso, né, nem trabalhar abaixo desse meu mínimo, que seria 1/4, e nem também trabalhar com meu visor de óleo completamente de óleo, acima dos meus 3/4, que seria o meu máximo aí. Então, o limite para que eu possa ter o compressor funcionando com o óleo lá certinho, de 1/4 a 3/4. E o visor vai informar isso para você. Vai ter um visorzinho, né? Aí, ó, o óleo marcando certinho, né? O ponto ali para que você realmente possa ter, né, essa sua visão do óleo para a lubrificação, então, das minhas peças mecânicas. Beleza? Pessoal, basicamente são esses alguns dos componentes, tá? Já deixa aquele joinha aí, legal. Sobe aquele coraçãozinho aí também, se você preferir, né? Se talvez já tinha visto ou não esses componentes internamente dentro do compressor. Legal? Uma coisa importante aqui são as nossas unidades. Nossas unidades condensadora Optima, né? Deixa eu só dar uma visualizada aqui. Então, nossas unidades aí condensadoras Optima, ela vai ter uma certa nomenclatura, tá? Então, como é que a gente vai entender essa nomenclatura aí, né? Que a gente vai ter nas nossas unidades condensadoras. Observe só que eu tenho aí da minha esquerda para a direita, né? 1, 2, 3, 4, 5 lá embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Nós temos aí o número 1 começando com a letra H, que é a minha aplicação. Então, toda vez que eu vou ter a aplicação H, eu vou ter unidades condensadoras H para alta e média temperatura de evaporação. Tá? H, alta e média temperatura de evaporação. A letra L, então, se começar, né, em OPL, eu tenho baixa temperatura de evaporação, que é o que a gente chama de LBP. Legal? HBP, MBP para alta e média temperatura, L para baixa temperatura de evaporação. Tá? O número 2 é o design dele. Você observa aí, se eu tiver com a letra J, unidade condensadora com um ventilador e um compressor hermético. G, se eu tiver aí unidade condensadora com 2 ventiladores, né, e compressores herméticos. Certinho? 3, se você observar aí, ó, o número lá embaixo, eu vou ter a referência, tá, do fluido refrigerante e o lubrificante. No caso aí, ó, se for a letra M, vai ser um fluido R22 ou 402B, com óleo mineral. Z, como está na imagem para vocês aí, ó, 134A,
404, 507 com óleo poliéster, certinho? O 4 é a família, ou o modelo do compressor da família. Ela pode ser MT, certo? Ou E, na verdade, né? MT e MTZ para média pressão, então, de retorno, né? E a família aí do NTZ, certinho? O 5 vai ser a plataforma, no caso, tecnologia microcanal. Inclusive, já deixo aqui uma dica para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai subir um vídeo aí nos nossos rios. Acompanha aí, né? Claro que vocês têm acompanhado. Vamos falar um pouquinho sobre microcanal, tá? Condensadores com microcanal. Qual é a vantagem em que eu tenho de ter um condensador microcanal, né? O que a Danfoss, que nós temos feito de testes para que se possa ter um condensador microcanal que atenda os mais diversos ambientes que nós temos em nosso país, beleza? Então, daqui a pouquinho não, né? Vamos colocar assim, mais alguns dias a gente vai subir esse vídeo aí, bem legal, acompanhe os nossos Reels, para que você possa realmente entender um pouquinho mais sobre o microcanal, legal? 6 aí é a configuração do produto, tá? Aí, claro, vai ter uma tabela que vocês podem acompanhar, vai ser configuração do produto 20, 39, 40, 49, e o código aí de tensão lá no número 7, se for a letra N, então você compressores, né? 230 volts, uma única fase, 60 Hz, né? Com ventilador 230, uma única fase, né? Que se for Q, compressores 220, 230, né? Trifásico, ventilador aí de uma fase só, legal? E assim sucessivamente. Eu voltei aí, tanto no NQ e também a letra V. É muito interessante, pessoal, que a gente que preste atenção na hora, até mesmo quando for fazer o dimensionamento e eu for selecionar uma unidade. Para que você possa fazer a seleção da unidade certinho, tá? De uma forma que a aplicação esteja de acordo. Legal? Como eu mostrei para vocês lá naquele slide anterior, né, quando a gente falou um pouquinho sobre aquela minha configuração, né, do produto 20, 39, 40. E aí, ó, na Optima, eu vou ter a versão do meu produto, eu vou ter aí em determinadas unidades condensadoras, vou ter alguns componentes a mais e outros não. Por exemplo, aí, ó, na D20, eu vou ter tanque de líquido, filtro secador, visor de líquido, né? Pressostato de baixa, pressostato de alta, resistência do cárter, as nossas válvulas de serviço na sucção e descarga, tá? E os bornes dos conectores elétricos. Na D39 tem tudo até a primeira parte aqui, ó, né? Meio que ela se repete, mas lá no finalzinho eu vou ter uma caixa elétrica, tá? Com contator e relé de fase. A D40, ela vai ser muito parecida então com a 39, porém ela é carenada. Tem carenagem. A 49, né, ela vai ter aí um adicional do separador de óleo, acumulador de sucção, e vou ter aí a minha caixa elétrica também com juntor, contator, relé de fase, né? A gente pode mencionar aí que ela é um pouco mais completa. Só não é a D49 carenada, certinho? Então, na hora do selecionamento, selecione aí, né? No caso, a que você realmente mais desejar, ou que a aplicação for a mais completa nesse caso aí. Beleza? Unidade condensadora óptima, né? Melhor custo-benefício, tá? Já vem de fábrica aí com pressostato. Você não precisa se preocupar em adicionar pressostato. Vem com pressostato. Não precisa se preocupar com filtro, visor de líquido, válvula de segurança, tá? Não precisa se preocupar. Ela vem, tá? Com esses componentes aí. Condensador microcanal, 30% menor carga de fluido refrigerante, comparado a tubos e aletas. Quer dizer, eu tenho uma eficiência bem maior. Compressores Danfoss de alta confiabilidade, né, e disponibilidade também no mercado. Beleza? Então, eu vou ter um condensador microcanal com uma menor carga de fluido. Ora, isso é um grande ganho, né, para vocês técnicos que estão aí no mercado, né, e que precisam, então, fazer as suas instalações, né, e que precisam até mesmo utilizar fluidos refrigerantes
das diversas qualidades que a gente pode ter aí, certinho? Uma outra coisa também, na nossa linha, né, os principais componentes que a gente tem aí, deixa eu só mudar aqui para vocês, mudou, né? Legal. Então, vamos lá, o que eu vou ter aí de principais componentes? Microcanal, certo? Compressores, né? Preço status de baixa do tipo KP1, tá? Uma nova caixa elétrica. Lembrando, 80% dos componentes são Danfoss. Microcanal Danfoss, compressor Danfoss, preço status Danfoss, visor de líquido, filtro secador, visor de óleo, preço status de alto do tipo cartucho. Show? Outros componentes vai estar incluído, então, nesses principais componentes da Optima, a caixa elétrica, a válvula de sucção, né? Que a gente vai ter ali, mangueira do pressostato, as válvulas de serviço, tá? Válvula do tanque de líquido, tá? Uma nova grade do ventilador. Quem é da antiga já viu como é que era a grade. Hoje, né? Mudamos aí a questão do próprio ventilador, né? O novo ventilador para baixo ruído e a grade também ela mudou, trazendo um aspecto, um design bem mais, né, aparente para que a gente realmente tenha, né, eficiência, né? A questão toda é sempre manter a eficiência, tá? Dos nossos produtos em relação ao que a gente tem em campo. Legal? A questão aí de distância, né? Entre condensadora e evaporador, né? Kedman, se tiver aí, pode até dar uma ajuda para a gente. Um evaporador e condensador. Eu vou ter aí até 40 metros. Essa é isso, Kedman, certinho? Sem com que haja desnível? Só um minutinho que ela tá conectando, Léo. Tá, sem problema. Então aí eu vou ter aí, ó, entre um condensador, claro, o ambiente, a gente fala o evaporador, tá, gente? Porque eu vou ter lá, né, um sistema que vai ter ventilador e resistência, né, e tudo mais, e eu vou ter ali, ó, um evaporador, e aí eu vou precisar fazer com que esse fluido ele chegue até lá. Do meu condensador até o meu evaporador, eu tenho aí, ó, até 40 metros. Isso irá fazer com que o meu fluido realmente chegue na forma lá no meu evaporador certinho, como deve realmente seguir. Beleza? Quando a Kedma entrar aí, a gente pode tocar um pouquinho mais nesse assunto. Pessoal, uma coisa extremamente importante. Vamos lá. Vou só avançar aqui, mas a gente pode voltar. Esquema elétrico. Dá um joinha aí, sobe aquele joinha aí se você gosta de esquema elétrico, assim como eu também gosto de elétrica aplicada na refrigeração, né? Dá um joinha, sobe aquele legal aí, para que a gente possa sentir esse termômetro, saber exatamente como é que vocês estão aí, se está tudo bem. Pessoal, eu moro no Rio de Janeiro, hoje está aqui no Rio de Janeiro extremamente quente, vocês não têm noção. Está quente demais. Então, para que a gente possa sentir aquela temperatura legal do nosso treinamento, dá aquele joinha, sobe aquele joinha bacana aí, para a gente poder ter a presença de vocês aqui também na nossa webinar. Eu tenho aqui, ó, nossas unidades condensadoras, um esquema elétrico simples, nada absurdo. Eu tenho uma legenda do lado direito, tá? Vocês podem até anotar, tira print, faça o que vocês quiserem, anotem, desenhem, tirem foto da tela, né? Para que a gente possa ter esse esquema elétrico aí, ó, bem em mente, vivo na nossa mente, para os problemas que nós encontrarmos, sabermos exatamente o porquê de não funcionamento, talvez, daquele componente. Ah, por que o compressor não funcionou? Opa, ventilador funcionou e compressor não? Compressor funcionou e ventilador está parado? Ah, por que a resistência não entrou? Não funcionou? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, na minha legenda, CH, chave on-off, tá? Na minha caixa elétrica. Eu tenho aqui o CP, que é o meu compressor, capacitor do ventilador, tá? Disjuntor, contator, pressostato de alto, de baixo, resistência, relé de fase e o ventilador. Como é que ele está desenhado? Vamos lá. Da minha direita para a esquerda, na parte superior, eu tenho ali a entrada do meu disjuntor. Esse disjuntor ele vai sair com cabo de alimentação. E ele vai alimentar quem? Vai alimentar a minha resistência de cárter, tá? Vai alimentar também o meu relé. Então, relé, falta de fase, ele vai ser o indicativo de que se uma dessas minhas fases faltar, minha máquina realmente para de funcionar. Por que é importante ter um relé falta de fase? Para que a máquina trabalhe, o compressor trabalhe com as minhas 3 fases, tá?
Trabalhando com apenas uma única fase ou com duas fases, eu faço com que esse sistema ele fique sobrecarregado, né? Não a minha rede, mas eu falo o meu compressor, as minhas bobinas internas. Então, o relé falta de fase, ele vai fazer justamente isso. Tem as minhas 3 fases, beleza? RST, show de bola. Máquina funcionando perfeitamente. Funcionando perfeitamente, tá? Vai passar, então, pela minha chave on-off, tá? Uma chave que vai ser uma chave de liga e desliga. E vai alimentar, então, o meu comando. Lembrando, comando, ele é separado entre a parte de força. Se você for olhar a parte de força, dá uma olhada aí lá no meu esquema elétrico, na parte de cima, tá vendo os cabos? RST, ou L1, L2, L3. A minha parte de força, ela vai entrar no borne de cima de força da minha contatora, para alimentar compressor, tá? E também o meu ventilador. Se houver um ventilador. Não tendo um ventilador, 2 ventiladores, vai alimentar os 2 ventiladores. A parte de baixo do meu contator é a parte de força que vai alimentar, então, a minha carga. O meu relé falta de fase vai alimentar a parte do comando do meu contator. Alimentando o meu comando, vai passar, então, pelo meu pressostato de alta, pressostato de baixa, que estão ligados em série. Beleza? Então, comando e força. Embora esteja na minha contatora, eu preciso, então, entender o que é comando e o que é força para fazer essa alimentação. Embora, na caixa de ligação já vem o comando completo, já vem montado, tá? De fábrica, já sai de fábrica com esse comando montado. Legal? Você quer adiantar isso? Se tiver isso, você só fala, Bianca, só para a gente poder pegar essa informação aqui, né, de prática, para quem não tenha nenhum tipo de dúvida, em relação a isso aqui, ó, aqui a questão da minha distância, de 40 metros. O que acha de desnível? Você pode fazer a instalação, mas aí você vai ter que calcular direito a tubulação e, dependendo da distância, você tem que colocar acumulador de sucção e separador de óleo. Isso. E até se tem um evaporador, 2 evaporadores, né? A gente precisa também fazer esse cálculo aí. Legal, Kedman. Obrigado, viu? Vamos lá? A gente chegou a falar um pouquinho sobre a questão da elétrica, né? A funcionalidade dessa minha elétrica, tá? E nós temos aí também, pessoal, as unidades condensadoras Optima e Slimpack, tá? Também vem de fábrica com filtro, visor de líquido, contatora e nos compressores Scrolls, relé de fase e inversão de fase. Vamos lá. Aqui, ó, na Optima, eu só vou ter aqui um relé falta de fase, porque nesse caso aqui, o compressor é um compressor recíproco, Maneurope. Então, posso ter inversão. No caso aqui, é um relé faltou uma das fases, esse cara não vai funcionar, legal? Agora, quando eu tenho aqui, ó, unidades condensadoras Optima, Slimpack, com compressores Scroll, legal? Eu vou ter tanto relé falta de fase como inversão de fase, porque compressor Scroll não podemos inverter as fases. Não pode rodar ao contrário. Beleza? Menor nível de ruído no mercado, compressor Scroll, Maneurope de pistão, você que vai decidir, então, na hora ali da sua aquisição. Legal? Vou mudar aqui o slide para a gente possa entender um pouquinho mais como essas minhas características técnicas, tá? Da minha Slimpack, Optima Slimpack. Da esquerda para a direita, a mesma coisa. Eu tenho, na parte de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A aplicação, número 1, vai ser uma HBP ou uma MBP? Vai ser média pressão de sucção, uma média, né, pressão de sucção, uma alta pressão de sucção, ou vai ser uma baixa pressão de sucção? 2, o P, ela é carenada, diferentemente da nossa Optima. A Optima Slimpack, ela é carenada. 3, tá? Vai me descrever qual é o óleo que vai ser usado ali. M, se for mineral, tá? Compressores recíprocos. Z, óleo poliéster, e o óleo PVR, no caso, né? Polivinylstec, e aí eu me embolei aqui nas palavras. D, se eu tiver aí, ó,
no 4, perdão, no 4, né? Eu sei aí, ó, P036 recíproco, né? E o S038 scroll. Microcanal, número 5, então, D, unidades condensadoras com microcanal, versão do produto, tá? No caso, número 6 aí, na parte de baixo, configuração do produto 20, e a minha tensão elétrica. Pessoal, quando vocês forem fazer a aquisição da compra de nossa unidade condensadora, nós estamos no Brasil. O Brasil aí tem de diversas formas. Só para vocês terem um exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro, para que a gente possa ter 2 fases, você possa ter 220, eu preciso de ter 2 fases. E 127, aqui no Rio de Janeiro, eu preciso de uma fase e um neutro. Se a gente for percorrer o Brasil ele é muito grande. E eu vou ter aí, ó, diversas formas de tensão. Procure saber exatamente a tensão do local onde você vai estar fazendo essa instalação, para que se não possa ter nenhum tipo de problema e por uma falta, talvez, de um olhar mais técnico apurado, não ter problema, então, com a tensão que eu vou posicionar ou vou fazer a instalação. Legal? Ótima Slim Pack, unidade condensadora, ela vem de fábrica com filtro, como mostrei para vocês. Contatora, na scroll relé, falta e inversão, menor nível ruído e compressor scroll ou Manerop, pistão, você que vai decidir, então, nessas nossas unidades, tá? Estou falando, então, da Slim Pack, beleza? Qual que é a grande vantagem aí, ó? Quais são os componentes que eu vou ter na nossa Slim Pack? Uma vista bem legal, tá? 80% também desses componentes sendo Danfoss. Pressostato de alta, pressostato de baixa, resistência, visor de óleo, né? Filtro secador, visor de líquido e microcanal. Olha aí, ó, como é que ela fica. A nossa Optima, né? Só voltar aqui. A caixa de ligação. Só diz aí se travou ou não. Aqui, ó, nossa caixa de ligação, tá? Ela não é carenada, a Optima. Já a Optima Slim Pack, carenada. E aí ela vem aqui, ó. Que legal, hein? Que bacana. Já vem ela toda protegida, a parte elétrica, né? O ventilador, então, com design, com uma grade bem interessante. E os componentes estão todos eles alocados ali, ó, tá? Como ela é carenada, deixa eu só mudar aqui para vocês. Eu vou precisar abrir, vez por outra, em manutenções, a minha tampa para que eu possa, então, acessar a minha parte de dentro. Óptima, só basta retirar aquela tampa. Aqui eu vou precisar tirar a tampa e todos os meus componentes elétricos, tá? Vão estar ali, já presente, para você fazer suas ligações, manutenção e por aí vai. Certinho? Deixa eu só ver se mudou. Mudou para vocês o slide? Mudou? Mudou, já está na aplicação, câmeras pequenas e médias. Tá. Porque travou aqui para mim. Mas vamos lá. Qual que é a aplicação, então, né? Também aqui das nossas unidades condensadoras, né? A aplicação aqui, ó. Câmeras pequenas e médias de um evaporador com um condensador. Vai ter ocasiões em que as nossas unidades, elas vão precisar, elas vão ser instaladas, na verdade, né? Vão ser instaladas em locais onde, em volta, eu não vou ter ruído, não posso ter ruído. A Slim Pack, ela tem esse baixo nível de ruído, tá? Por ser carenada, com compressor scroll, beleza? E aí a aplicação ela vai se definir também por essa minha questão, até mesmo de ruído, certinho? Então, assim, unidade Slim Pack carenada, ruído bem baixo, proteção, então, utilizada aí para que eu possa ter uma acústica melhor, certinho? Já teve ocasiões, já fiz até visita técnica, né, onde não poderia ter, talvez, um volume de ruído talvez um pouco mais alto, e a Slim Pack ela foi selecionada justamente para isso. É claro, além da própria eficiência que a máquina ela traz, né, ela traduz, né, todos os produtos Danfoss, claro, né, por detrás, então, dessa máquina incrível, legal, também um nível de ruído bem bacana aí para aqueles
ambientes ou locais em que a gente precisa, certo? E aí vamos só finalizar, para a gente possa abrir um pouquinho mais de pergunta para vocês aí. Aqui na nossa ótima Slim e a Slim Pack, qual é a tendência para o futuro? Pessoal, assim como acontece na linha domiciliar, assim como também acontece na linha de climatização, assim também acontece, é o rumo, é o futuro na linha de refrigeração do segmento de comercial. Tá? Nós temos aí, 2013, né, unidades condensadoras, compressores, né, aí compacto. 2014, viemos aí então com a Optima, tá? 2017, Slim Pack. Em 2024, é claro, a tendência é que tudo venha a se evoluir, né? Eu tenho aí uma régua de 2013 a 2004 e a tecnologia que é empregada. Claro, sempre com baixo GWP, tá? Baixo ODP. Na questão dos fluidos refrigerantes, nós temos fluido refrigerante aí de transições, fluidos refrigerantes que vão ser, já são o futuro da refrigeração, mas nós não podemos nos esquecer, tá? Que também temos aí as nossas unidades condensadoras inverter, Optima Plus Inverter, fazendo com que eu tenha uma performance, então, do meu produto muito mais eficiente. Pessoal, é o futuro. Inverter não é uma coisa do presente, não é uma coisa do futuro, melhor dizendo, né? É uma coisa de realidade. Hoje nós já vivenciamos isso. E nós estamos cada vez mais avançando, né, para a questão aí de descarbonização, de ter realmente essas tecnologias aí, todas elas empregadas no nosso dia a dia. E na refrigeração comercial não seria diferente. Em nossas unidades condensadoras não seria diferente. Em nossos compressores não seriam também diferentes. Beleza? Bom, pessoal, finalizamos aqui. Chegamos aqui ao término de nossa webinar. Vamos deixar aberto aí um pouquinho para perguntas, né? Se tiver algumas perguntas. Tenho eu aqui, tem a Kedma também, para que a gente possa tirar e sanar algumas dúvidas. É claro que se não der para poder sanar todas aqui, o pessoal da Danfoss irá conseguir realmente trazer todas essas respostas a vocês. Legal? Bom, pessoal, como a gente já passou um pouquinho aqui do nosso tempo, vocês podem mandar que a gente vai respondendo as perguntas para vocês depois por e-mail. E também o nosso e-mail do SAC está disponível para vocês mandarem quaisquer dúvidas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês aqui agora, tá bom? Vamos lá. Muito obrigado, Léo. Primeiramente, muito obrigado, Kedma. Nós esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês que nos assistiram. E antes da gente se despedir, gostaria de convidar vocês a nos seguirem em nossas redes sociais, também a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde vocês vão conseguir encontrar alguns de nossos webinars já gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, digitando Revista Solutions na pesquisa, vocês também podem encontrar a nova edição da Revista Solutions, onde conseguirão ver os nossos casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars. Nossa agenda de webinars em nosso site, ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos os webinars que desejarem. Para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, o SAC. Aproveito essa oportunidade para convidá-los a ouvirem o nosso podcast Dribladores da Refrigeração, que está agora na segunda temporada. E, novamente, agradecemos a participação de todos e esperamos encontrá-los em nossos próximos webinars. Até logo!